Todo mundo fala que o tempo está voando. Será que está passando rápido mesmo ou é apenas impressão nossa? E por que quando eu era criança demorava uma eternidade para chegar às férias de fim de ano e hoje passa tão rápido? E aquela parte da Bíblia que diz que os últimos dias seriam abreviados? A velocidade com que percebemos o tempo passar tem alguma coisa a ver com essa passagem da Bíblia? Porque é claro que os relógios não combinaram entre si de acelerar a velocidade dos ponteiros. Eis aí a incógnita. Eu sou o Sérgio Santos, nosso canal Música Mensagem, e esse é o assunto de hoje no nosso canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito, dê o like no vídeo e faça seu comentário aqui embaixo também. A primeira coisa a falarmos é que existe sim um adiantamento das horas, e é comprovado pela ciência astronômica que a Terra gira a cada ano que passa 1 milissegundo a mais que o ano anterior. É como se pegasse um segundo, pip, pip, e dividisse ele em 1000 partes. Pronto, 1 milissegundo. Mas isso não é muito pouco? Imperceptível? Praticamente insignificante? Pois é, então o primeiro argumento já estaria extinto, e já deixaríamos de lado essa possibilidade. Sem falar que como ficariam os relógios digitais ou os analógicos, não teria sentido, não é verdade? A segunda coisa, a segunda hipótese, seria então o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículos 22, quando nosso Senhor Jesus Cristo disse no Sermão do Monte que os últimos dias seriam abreviados. Seria isso então? Estamos no final dos dias? Gente, nunca podemos ler a Bíblia da seguinte maneira, ler um versículo só e pronto. Não, a gente precisa ler o versículo e ler antes e ler depois, ou seja, texto mais contexto, texto com contexto, para ver o que Jesus está dizendo sobre aquele assunto, o que a Bíblia está falando sobre aquele assunto, em que ocasião a Bíblia está falando e para que a Bíblia está falando aquele assunto. Veja bem, nós só vamos entender bem claramente quando lermos 3 versículos dessa mesma passagem. Mateus 24, versículo 21 a seguir, 3 versículos. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. 23. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Jesus está falando aqui sobre o que você conhece muito bem, que é o advento da grande tribulação, que serão sim, na verdade, os últimos dias. Aqueles dias, meses e anos tristes, caóticos, terríveis, que serão chamados a grande tribulação. Estes sim serão os últimos dias, e não agora. Resumindo então as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 21 ao 24. Eu falei que eram 3 versículos, mas nós lemos 4 versículos. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, vai ver a necessidade de abreviar aqueles dias por causa dos escolhidos que escolheu e que ainda vão ser salvos. Porque se aqueles dias não fossem abreviados, aquela angústia, aquele sofrimento não fosse abreviado, nenhuma carne, nenhum ser humano suportaria tamanho sofrimento. Agora está explicado. Agora, se a igreja vai estar aqui ou não vai estar, é assunto para outro vídeo e nós não estamos tratando sobre isso, né? Estamos falando aqui sobre a velocidade do tempo. Por que será que o tempo tem passado tão rápido atualmente? Muito bem, então já descartamos 2 possibilidades aqui. Não é porque a Terra está girando mais rápido e também não é por conta dessa passagem bíblica em Mateus capítulo 24. Mas o que seria então afinal a razão do tempo estar voando? Qual seria a causa, motivo, razão e circunstância, como dizia o bom professor Girafales? Primeiro, psicologicamente, a rotina, o excesso de informações e distrações digitais fazem o nosso cérebro processar o tempo de forma mais acelerada. O uso constante de smartphones, redes sociais, streaming, faz com que percamos a noção do tempo.
imersos, mergulhados em estímulos prazerosos. Redes sociais, distrações com Facebook, Instagram, TikTok, fazem produzir uma substância chamada dopamina. É uma substância gerada em nosso cérebro. Outra razão, 2 atividades profissionais ou mais, que a maioria das pessoas tem tido hoje. Você já percebeu isso? A necessidade de 2 empregos, 2 fontes de renda. A maioria das pessoas estão vivendo isso hoje, devido à situação econômica e tal. A rotina de academia de manhã bem cedo, depois a pessoa vai para o trabalho, depois tem o curso, depois vem a vida social, o clube ou a igreja, Depois vai para casa dormir. Vira uma rotina tão acelerada, tão frenética, tão acelerada, que logicamente faz o tempo voar. O nosso cérebro ele fica no automático e vai gerar essa percepção psicológica. Terceira causa seria a falta de novidades. Quando vivemos rotinas repetitivas assim, o cérebro não registra muitas memórias distintas, diferentes, criando a sensação de que o tempo passou voando. E a quarta razão também é nosso próprio envelhecimento. Estudos indicam que à medida que envelhecemos, um dia representa uma porcentagem menor da nossa vida total, fazendo o dia parecer mais rápido. E é verdade, já parou para pensar nisso? E agora a quinta e última razão é a multitarefa, é muitas tarefas, quantidade enorme de tarefas. Tentar realizar muitas tarefas ao mesmo tempo diminui a percepção de passagem do tempo. Você fazer muitas coisas ao mesmo tempo, acaba algo, vai fazer outro e outro e outro, você não vai ver o dia passar. Todos esses fatores juntos, então, criam a grande realidade. Dias mais curtos. A percepção psicológica vai gerar dias mais rápidos, que muitas pessoas, ou todos nós, sentimos atualmente. Os anos parecem meses, os meses parecem dias, os dias parecem horas, as horas parecem minutos e por aí vai. Finalizo e agora olha só que interessante para a gente concluir. Como fazer então para sentir o tempo passar mais devagar? Primeiro, tente quebrar a rotina com experiências novas. Segundo, reduza o tempo em telas e redes sociais. Terceiro, pratique mais a atenção plena, se concentrando mais no que você está fazendo para viver mais o presente. Quarto, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Dê o like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam assistir e para que mais visualizações esse vídeo possa alcançar. Digite aqui embaixo nos comentários o que você achou a respeito. Aqui no alto no quadrinho vai ficar um vídeo muito bonito, tenho certeza você também vai gostar. Clica para você poder assistir. Deus te abençoe e até a próxima!